Olá, PIB Nova York, olá, amigo, irmão da igreja, amigo da página, seguidor do canal da Primeira Igreja Batista Nova York. Obrigado por começar a assistir esse vídeo, peço que você assista até o final. Nós estamos realizando nas últimas semanas a série De Volta para Casa, De Volta ao Lar, PIB Nova York de Volta para Casa. Estamos estudando os últimos personagens, os últimos fatos, os últimos acontecimentos da cronologia do Antigo Testamento, o final da cronologia do Antigo Testamento. Estamos estudando no momento o livro de Esdras e vamos estudar também no meio, junto com o livro de Esdras, estamos estudando Neemias, Ageu, vamos ver algumas coisas de Ageu e para isso nós estamos usando os recursos das redes sociais, estamos distribuindo alguns recursos dentro do grupo da igreja, e quem não é do grupo da igreja, do grupo de WhatsApp da igreja, está podendo acompanhar conosco através dos cultos online, nas pregações e através das publicações aqui no canal do YouTube e aqui na página do Facebook, ok? Você pode recapitular todas as séries e as mensagens, os estudos das semanas anteriores, as pregações anteriores, e até peço isso. Nós vamos fazer hoje um suplemento, vou apresentar agora um suplemento didático, como se fosse uma aula, um pedacinho de aula de EBD, relativo ao capítulo 4 do livro de Esdras. Na semana passada, na mensagem do domingo à noite, nós estudamos os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Esdras. E neste domingo à noite vamos apresentar reflexões, lições práticas, aplicações práticas do capítulo 4 do livro de Esdras. Então, se você estiver assistindo essa aula, esse suplemento didático de agora, esse vídeo agora, depois do dia 20 de setembro de 2020, naturalmente, você poderá também acompanhar essa pregação, essa inserção no culto online, ok? Boa parte dos materiais que estão divulgados estão no meio do culto, são as pregações dos cultos online que estão todas aí disponíveis na nossa página do Facebook e alguns também no YouTube, tá legal? Bom, então, recapitulando a parte mais aplicativa, a parte mais prática, as aplicações em formato de sermão virão neste domingo à noite. O que vamos fazer agora é apresentar um conteúdo mais didático, mais informativo, preparando você e apresentando todo o cenário desses últimos fatos e especificamente nesse vídeo de agora, alguns pontos do capítulo 4 do livro de Esdras. Se você não leu, leia. Se você não leu os primeiros 3 capítulos, leia. Se você precisar de uma ajudinha, recapitula os outros vídeos e as outras aulas. Tá legal? Se gostar desse vídeo, curta, compartilhe. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e você vai ser avisado sempre que a gente estiver publicando algo novo para você. Curta também a nossa página aí no Facebook. Comente, compartilhe, curta. Isso é muito importante para nossa página e para as nossas redes sociais. Tá legal? Então vamos lá. Capítulo 4 do livro de Esdras. Começa informando que os inimigos de Judá e de Benjamim, que era o antigo reino do sul, e foram oferecer ajuda com más intenções. Eles apresentaram-se como devotos a Deus, o Deus de Israel, desde sempre, o que não eram. E sabendo disso, e percebendo logo o perigo, o líder dos hebreus, dos judeus, Zorobabel, Jesua e outros líderes recusaram a ajuda. Como resposta à rejeição, os opositores revelam a sua verdadeira face e iniciam uma oposição mais clara, mais acirrada ali ao povo de Deus, sempre usando de meios sórdidos. E durante muito tempo houve oposição à reconstrução do templo e dos muros e inimigos ao povo de Deus. A oposição à obra, as consequências dessa oposição, como que ela foi vencida, são temas que ocupam aí grande parte dos livros de Esdras e de Neemias. E essa batalha, vamos assim dizer,
durou bastante tempo, muitos anos. Em resumo, aqui no livro de Esdras, os opositores tomaram as seguintes ações para impedir a obra, impedir a reconstrução do templo. Note aí, versículo 4. Começou a desanimar o povo de Judá. Desanimar o povo. Versículo 4 ainda. E a atemorizá-lo, causar medo, amedrontar, intimidar o povo. Versículo 5. Olha só que coisa. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. Uma espécie de mensalão samaritano. Depois nós falaremos mais disso, tá bom? Versículo 6 até o 16 diz que eles apresentaram uma falsa acusação contra o povo judeu aos novos reis da Pérsia, Xerxes e Artaxerxes, e ao comandante, ao secretário real. Acusaram o povo de Deus de serem rebeldes, traiçoeiros e que estavam se reconstruindo para se insurgirem contra o rei. Resumindo, mentiras, calúnias, fake news, tramóias, né? E quando viram que Zorobabel e Jesua eram homens de bem, a serviço de Deus e fazendo o que era certo, começaram a fazer de tudo para derrubá-los. Queriam derrubar Zorobabel e Jesua a qualquer preço, de qualquer jeito, e para isso compraram favores, fizeram fake news, mentiras, acusações nas instâncias superiores. Olha a Bíblia sendo o jornal de hoje, de ontem, de novo, gente. E nós consideramos que a maior parte desses inimigos, Judá e Benjamim, eram os samaritanos, um povo bem conhecido e citado no contexto do Novo Testamento como um povo historicamente rival dos judeus. Essa rivalidade começa aqui no livro de Esdras, de Neemias, e eu já expliquei até semanas atrás, mas eu repito que a origem dos samaritanos em 2 Reis 17, quando os reis da Síria, após derrotar Israel do norte, deixa alguns remanescentes em Samaria e região e leva povos pagãos de diversas partes do mundo para lá, para Samaria, e da miscigenação de israelitas com sírios, assírios e outros povos pagãos, surgem os samaritanos. Explicada então aí a origem dos samaritanos e desse nome, dessa nomenclatura, mas no Novo Testamento e mesmo no livro de Esther, nós vemos o povo israelita sendo chamado de judeus. E vamos então entender a origem dessa nomenclatura também. Apesar de que durante o tempo do reino dividido, chamava-se pelo nome de Israel somente o reino do norte, e o reino do sul se chamasse Judá, não se pode esquecer que tanto o antigo reino do norte como o do sul eram o povo israelita, eram Israel, o povo de Deus, descendentes das 12 tribos de Jacó, que também se chamava Israel, eram etnicamente todos hebreus, descendentes de Eber, na genealogia de Sem, filho de Noé, lá em Gênesis. Eram todos um só povo, um reino único, um povo único de uma etnia e história comum, mas que estavam divididos politicamente, tomaram caminhos diferentes. Mas tanto eles eram um povo só, que aqui no livro de Esdras, capítulo 4, Esdras chama o antigo povo do sul, Judá e Benjamim, de Israel. Esdras 4.3 diz, contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel, reticências. E chama várias vezes o Senhor nosso Deus de o Deus de Israel. Eles não falam Deus de Judá, falam Deus de Israel. Então, fica claro, né? Tendo entendido que todos eles eram israelitas, podemos marcar aqui também, nessa época, o surgimento da nomenclatura judeus, que aparece tanto no Novo Testamento. O termo judeus, obviamente, vem de Judá. Nos primórdios, judeus ou judeu era somente um descendente da tribo de Judá. Tinham os levitas, né, de Levi, benjamitas, danitas, efraimitas, rubenitas. Mas como os israelitas que conservaram a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e a obediência à lei de Moisés, eles eram descendentes do antigo reino de Judá. Daqui para frente começam a designar todos os fiéis conservadores de judeus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Saulo, Shaul,
era chamado judeu, embora fosse benjamita, da tribo de Benjamim. Esther e Mardoqueu, no livro de Esther, eram benjamitas, mas são chamados de judeus. Os levitas, da tribo de Levi, mas são chamados de judeus, e por aí vai. Sem contar que a queda do norte se deu de um modo diferente, difícil de demarcar assim, a continuidade das outras tribos. Praticamente elas desapareceram, perderam a sua história, foi difícil marcar sua identidade, continuidade. E em Esdras 5:5, em todo o livro de Esther, este povo já é agora chamado de judeus. Ok? Estou demarcando isso tanto para explicar a nomenclatura que surge nesses últimos livros do Antigo Testamento e no contexto do Novo Testamento, e depois por toda a história judaica até hoje, e para explicar um pouquinho dessa divergência entre judeus e samaritanos, tão marcada lá no Novo Testamento, mas que começa aqui no livro de Esdras. E também é importante destacar uma causa para essa divergência e para a não aceitação da ajuda dos samaritanos. Né? Primeiro, por que eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos? Primeiro, foi a obediência ao decreto do rei. Né? Segundo, porque entre as causas da destruição do templo, das cidades, dos reinos, estava a idolatria e o sincretismo religioso. Eles serviam e cultuavam a outros deuses ou ao Senhor, Deus de Israel, e também a outros deuses. E anos depois, uma parte dos samaritanos ainda eram assim, porque eles eram descendentes de povos pagãos. E para esse povo híbrido, pagãos, samaritanos, Yahvé era um deus entre outros deuses, era mais um deus. E os judeus dessa vez aprenderam a lição. Nunca mais, depois do cativeiro, eles praticaram idolatria e sincretismo religioso até hoje, e por isso que eles não se misturaram com os samaritanos e não aceitaram a ajuda deles. Sem contar que o que eles queriam, no fundo, era se infiltrar, era atrapalhar de dentro, como lobos vestidos de ovelhas, como agentes da KGB infiltrados em instituições americanas, como os agentes cubanos da Rede Vespa. Atacar de dentro sem ser percebido é uma tática muito antiga e comum. Disso falarei em outra oportunidade. Por ora, perceba que estes povos não se tornaram inimigos do povo por causa dessa rejeição da oferta de ajuda. Eles já tinham a intenção de atrapalhar. E aí essa rixa foi só crescendo depois, nas próximas décadas e séculos ao longo da história. Ok? Bom, tudo isso é importante para você compreender um pouco mais desse cenário e vamos apresentar na mensagem deste domingo à noite as lições práticas, as aplicações para o tempo de hoje, para os dias de hoje, desse contexto, dessa história toda, dessa rejeição, dessa eu ofereço ajuda e eles rejeitam, e agora nós começamos a inventar mentiras, falsidade, calúnias, e vamos atrapalhar a reconstrução do templo, vamos atrapalhar a reconstrução dos muros, vamos atrapalhar o crescimento desse povo de Deus aí. É isso que está acontecendo e nós vamos tirar as lições práticas disso e as aplicações na mensagem deste domingo à noite, ok? Gostou desse vídeo, desse suplemento didático? Curta, compartilha, comente, faça algum acréscimo, alguma colocação, mande alguma pergunta, tá bom? E você pode também inscrever-se no canal, curtir a página e ficar sempre atento a todas as novidades. Depois, acompanhe conosco o culto online, o culto da noite, assista a pregação, assista a mensagem, reveja os vídeos anteriores. Acompanhe a PIB Nova York, Primeira Igreja Batista, Nova York, uma família para a sua família. PIB Nova York, de volta para casa, vem estudar com a gente. Abraço.